Investir em dívida dos Estados Unidos, as famosas Treasuries, que têm estado a ser muito faladas, não só porque perspectiva-se uma descida da taxa de juro brevemente, mas como também é a maior posição do portfólio do Sr. Warren Buffett. E agora surge aqui a questão: como é que podemos investir nelas? Temos duas maneiras. Temos uma maneira direta e outra indireta. Falando agora da parte direta, vamos estar dependentes da nossa corretora. Por exemplo, a de Giro e a XTB não conseguimos comprar treasuries diretamente. Interactive Brokers dá para comprar. No entanto, não acho que seja a melhor maneira para nós investirmos na treasuries. E porquê? Porque depois vamos estar dependentes da taxa de câmbio, portanto, da flutuação e relação entre o euro e o dólar, porque só dá para comprar em dólar, e também as comissões que vamos ter. E dado que, se as taxas de juros dos Estados Unidos vierem para níveis muito baixos, nomeadamente 1%, 0,5%, podemos começar a perder dinheiro, porque as flutuações do câmbio e as comissões podem nos levar completamente ao lucro que nós iríamos ter. Desta forma, eu prefiro muito mais a forma indireta. E como é que ela é? Bom, é através de fundos. Fundos de investimento, ETFs. E é aqui nestes últimos que eu me vou focar. Mas antes de ir aqui para o site dos ETF, quero só dar aqui uma breve explicação que existem vários tipos de treasuries. Existe Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bonds e até mesmo treasuries linkadas à inflação. Mas destes três tipos que eu já falei, a Treasury Bills é para curto prazo, ou seja, são obrigações, digamos assim, para 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Treasury Notes, de 2 anos até 10. E Treasury Bonds, que pode ter 20 anos, 30 anos. Agora que nós sabemos o nome delas e que existe vários prazos para as Treasuries, se calhar então passamos para o site dos STF e vamos ver aqui como é que isto funciona. No site dos STF, basta só nós começarmos a escrever Treasury, que apanhamos logo aqui uma lista. E começamos logo a ver que existe 0 a 1, 3 a 7, 7 a 10, acumulativo e de distribuição. E isto aqui, qual é o melhor? Isto agora depende do nosso perfil. Se nós queremos receber dinheiro ou se queremos que seja automaticamente reinvestido, aumentando dessa forma o valor da unidade de participação e ser fiscalmente mais eficiente. Portanto, depende do nosso objetivo. Mas se nós colocarmos aqui Show All Results, ou mostrar os resultados todos, nós vamos reparar que já temos aqui também mais 20 anos. Agora, vamos abrir aqui este de curto prazo. Isto funciona exatamente como um ETF sobre o SP500, portanto, vamos ter uma TER, portanto, uma comissão de manutenção de 0,07. Percebemos perfeitamente que temos aqui 80 obrigações de curto prazo, ou que estão a terminar. Mas aquilo que eu acho mais interessante nisto, e é uma das coisas principais que nós devemos de ver, está aqui no fact sheet. E o que é que eu quero dizer? Está aqui Yield to Maturity. Ou seja, qual é a taxa de juro média até à maturidade do portfólio que o fundo tem. E neste caso nós conseguimos perceber que essa taxa média é de 5,08%. Se nós formos escolher, vamos buscar aqui outro, de outro prazo, ora, vamos buscar aqui este, de 7 a 10 anos, portanto, a TER é a mesma, distribuição acumulativa, tem neste caso 13 treasuries, e agora aqui o fact sheet. E nós aqui já podemos perceber que a yield to maturity é de 4,03. E agora vocês perguntam, e bem, então isso não estará mal? Porque então a de curto prazo tem uma taxa de juros superior a um prazo maior? Isso é muito estranho. É. Nós neste momento estamos a atravessar uma fase em que temos a curva da yield invertida. E isto não é o normal e significa que, geralmente, quando isto acontece, num futuro próximo, podemos ter uma situação económica negativa. Não direi uma recessão,
mas geralmente acontece, mas é taxas de emprego, de desemprego, aliás, mais altas, portanto a economia não estará a funcionar tão bem, e então o mercado consegue atribuir um risco maior no curto prazo do que no longo prazo. E nós, neste momento, estamos a viver uma situação deste género. E agora o que é que acontece? Porquê é que eu estou a dar aqui importância a este dado, a este campo? Reparem numa coisa, nós neste momento, a taxa de juros dos Estados Unidos está mais ou menos nos 5,5%. E perspectiva-se na próxima reunião que a taxa baixe, não se sabe quanto, se é 0,25 ou até mesmo meio ponto percentual. Se for meio ponto percentual, reparem que a taxa aqui do curto prazo, do ETF do curto prazo, é de 5,08, o que significa que ficará com uma taxa superior à taxa dos 5%, que é aquela que pode vir a acontecer na próxima reunião. E o que é que isto significa? Significa que este ETF poderá valorizar, porque, ao fim e ao cabo, a taxa que ele tem até à sua maturidade é superior à taxa que poderá vir a acontecer. E nesse caso, os investidores vão valorizar mais este ETF. No entanto, para o ETF com um prazo maior, neste caso estamos a ver o de 7 a 10 anos, a yield to maturity é de 4,03. Ou seja, não vai aquecer nem arrefecer este ETF. Pelo menos na próxima reunião. Portanto, eu queria-vos mostrar isto e ver a atenção, porque, ao fim e ao cabo, investir num ativo é necessário perceber e como é que ele poderá ser influenciado por fatores externos. Neste caso, o fator externo que nós estamos a falar é a taxa de juros, é a movimentação da taxa de juros. E nós bem sabemos que quando as taxas de juros baixam, as obrigações têm uma tendência para subir, porque, ao fim e ao cabo, elas têm no seu portfólio, ou a obrigação em si, tem uma taxa superior àquilo que é a nova taxa. E acontece exatamente o oposto quando a taxa de juros sobe. Porquê? Porque a atual é menor do que a nova. Então os investidores vão pagar menos pela atual e vão para comprar a nova. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio de forças. Neste sentido, é importante vocês verem isto. E depois também é necessário vocês terem atenção aqui a uma coisa. Estes fundos não têm fim, não é? Ele tem uma yield to maturity, que é uma yield média. Mas estes ETFs não têm fim, porque eles vão se renovando ao longo do tempo, não é? Porque aquilo que vai acontecer é que vai haver uma nova obrigação, uma nova treasury, que começa a entrar dentro do prazo do fundo e o fundo vai lá e compra. Não é? Ela, se calhar, até podia ser uma de 20 anos, que tem uma taxa de juro mais alta ou mais baixa, mas que, uma vez que só faltam 8 meses para terminar o seu prazo, ela já pode entrar dentro deste fundo e, portanto, vai-se renovando ao longo do tempo. E este valor, este yield to maturity, também ele se vai renovando. Daí que ele dá aqui esta sinalética de quando é que foi calculado. Ou seja, o Net Asset Information é de 31 de julho de 2024. E depois, 7 de agosto de 2024. Estão a ver? Portanto, isto aqui agora vai se renovando de mês para mês. E neste sentido é necessário nós percebermos como o ativo funciona. Porque se nós não percebemos, podemos simplesmente fazer burrada, digamos assim. Posto isto, eu espero que tenha-te ajudado, espero que tenha trazido valor. Já sabes, se trouxe valor, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te. E eu te peço então com um forte abraço e bons investimentos.